Esquerda. Nada tá funcionando. Nada tá funcionando. Microfone. Já conseguiu entrar? Não. Você tá tentando também? Não, não tô conseguindo. Não tá. Ela não liberou ainda. Olá. Boa tarde. Oi. Só eu vou diminuir o som, tá? Aumenta tudo. Pra mim foi os 10 pontinhos. Mas segunda-feira eu tomei uma surra. Segunda-feira não foi bom? Não, perdi 20. Mas aí, vamos lá. Aumente esse som. 2 dias Tudo. né? Oi? Você perdeu 2 dias. É. Toma cuidado. Tá dando eco, viu? Eu tô tentando. E hoje, como é que foi? Hoje foi com 10 pontos. Perfeito. E vocês gostaram das aulas do Isaac, gente? Sim, muito boa. Sensacional. Eu não vi. Aham. Sensacional. Não tá É funcionando. assim, ó, o scalp é aquilo ali que eu faço, é o que o Isaac faz todo dia. Só que existe um processo até a gente chegar ali naquele ponto. Porque assim, o entendimento é fácil. É fácil entender o que ele faz, o que eu faço. O difícil é executar. Por quê? Porque quando a gente está fazendo o backtest, a gente está vendo o gráfico parado. Quando a gente está fazendo o replay, a gente para, a gente aprende a ordem e tudo mais. No gráfico não tem como a gente fazer isso. E aí precisa praticar muito com o replay sem acelerar o replay. Porque, ó, o que a Kátia faz já é isso também, certo, Kátia? É? Exatamente isso. E olha como a Kátia tá indo bem. Né? Vamos fazer um dia que eu acho que a gente ainda não fez, dia 5 de novembro. Replay, Backtest. backtest. Ou pro E aí, faz o que a gente vai fazer? Aí na próxima semana a gente vai fazer replay desse dia. Tá. No mesmo dia. Workspace, backtest. Eu faço 5 de novembro pro 6 ou faço 4 pro 5? 4. 4. Eu levei hoje o meu notebook para arrumar a câmera e não tá funcionando ainda. Não tem problema, Kátia. Eu de menos. E aí é no dólar, tá? Tá Você no... operando dólar, né, Kátia? É, sempre dólar. Tá no input. Não. Aí você põe no WDO. Desculpe. É, Tá no WDO Foot. Compartilha a tela pra gente ver o que você tá fazendo.
Estamos enxergando agora, né? Já começou a aparecer pra mim aqui o gráfico. Tá. Luke. Para. Eu te dei A cenoura. minha tá aqui roncando, a minha tá A gente não escuta ela roncando. Tem aluno que consegue escutar, é porque tá chovendo muito aqui na minha cidade hoje. Ah, daí E não. aí, se a internet falhar, algo assim, é por conta da chuva, viu, gente? Certo. Hoje foi um dia muito bom também para treinar scalp, tá? Ai, hoje eu fiz bem rapidinho e saí correndo do gráfico. Mas você sabia que dias assim são dias que quem faz scalp mais fatura? Ah, sim, imagino. Eu tava olhando agora o gráfico e pensando, nossa. Completamente lateral o dia. É. E em dias laterais tem muita opção de scalp. Ele já foi pro meu caderninho esse dia. O dia de hoje já tá no meu caderno, lógico. Não dá pra eu começar a dar aula nele agora, né? Porque senão a gente vai lembrar. Mas ano que vem ele vai entrar nas minhas aulas, porque é um dia lindo. Né? Realmente. E ele pagou uns scalp bonitinho, danado. Bah. É, eu não tenho a paciência ainda do scalp, ainda não é a minha, sabe? Você tá fazendo no máximo 3 operações, né, Kátia? É, no máximo 3 operações. Quando chegar nos 10 pontos eu paro. E dá resultado, não dá, minha amiga? Dá. Você tá indo pro segundo mês positivo, não tá? Tô. Muito orgulho, gente. Meu melhor presente de Natal, vocês não têm noção. Eu tô com muitos alunos assim. É que você me surpreendeu muito, Kátia, porque foi muito rápida a sua resposta, né, de resultado. Então, assim, é um presente assim que a gente que tá aqui mostrando para vocês como funciona, o que a gente quer é ver isso, é ver resultado. Porque não basta só o aluno entender, basta ele tem que executar. Sim. E eu não tô ali para pegar na sua mão no momento da execução, né? Então, assim, é muito gratificante pra gente que... É por isso que vocês veem o brilho nos olhos do Isaac dando aula, véspera de Natal, hoje ele estava dando aula. Por quê? Porque ele sabe, a gente sabe o que o aluno já passou. A gente já foi aluno, né? Sim. Então a gente já sabe qual que é a dificuldade do aluno. Hoje você vai dar aula de noite? Hoje não. Hoje não. Vou dar amanhã junto com o Isaac. Ah, legal. Tá pronto. Bora. Deu, não põe lá no meio. Tá descendo o gráfico, tem um gap de baixa, né? Que eu vi aí no seu gráfico. Isso. E aí vamos ver como é que vai ser a abertura desse mercado. Abriu com um gap, fechou o gap e já deu uma subidinha. E já bateu no 50% do dia. Certo. E aí, olha só. Ele pegou a liquidez que estava ali na mínima. E por que ele parou nessa região? Aqui. Vamos botar uma linha lá? Porque ele ganhou o pivô, não ganhou? Ganhou? Ganhou o pivô. Vamos lá na mínima. Só que ele, ao invés de querer descer, ele quis subir. Certo? E na hora que ele subiu, vamos pôr uma linha na máxima dele aí? No corpo dele, tá? Olha lá onde ele deu alvo. Porque a gente tem que olhar pra cima, né? Porque ele subiu, não foi? Sim. Então, Deu. aonde que deu alvo? No 50% do dia anterior. Não, e olha lá o candle, lá pra esquerda, ó. No fundo de qual candle ele deu pra esquerda?
No fundo lá do 11 ou é 12 lá, Ou é 11. 11. ele é um pivô para a esquerda, concorda comigo? Sim, É um ponto de parada relevante, certo? certo. O que acontece? Como ele deu algo nessa região e nos 50% ele rompeu muito pouquinho, é essa linha azul, não é, Déia? É, exatamente. A gente pode imaginar que esse rompimento pode ser um rompimento falso, não podemos imaginar, porque ele rompeu só um pouquinho. Sim. E o fato dele ter dado algo na mínima do 11, a gente imagina o quê? Que o 2 ele vai subir, cumprir a obrigação dele, ou que talvez o 2 não consiga cumprir a obrigação dele por causa do alvo que o 1 deu e por causa desse rompimento bem pouquinho dos 50%. A gente já tem que começar a desconfiar dessas coisas para quê? Para prever quando o Kendall talvez não cumpra a obrigação dele. Entendi. Porque olha só, ele deu algo na mínima do 11 e rompeu 50% daquele rompimento que é para enganar, não é? Aham, bem pouquinho. Nesses momentos a gente tem que pensar, o Kendall 2 ele tem a obrigação de manter ou renovar a máxima do 1, mas será que ele vai? Por quê? Porque ele deu algo na mínima do 11, que é o pivô, e esse rompimento está muito suspeito dos 50%. Nesse momento você já está subindo de nível. Por quê? Porque você está começando a prever quando o Kendall provavelmente possa não cumprir a obrigação dele. Porque ele deu alvo. Porque ele deu alvo. Vai acontecer de dar alvo e ele cumprir? Vai, o mercado é soberano, mas na grande maioria das vezes o Kendall, o gráfico faz um pullback, faz uma inversão, quando dá algo numa região assim para a esquerda. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cíntia. Tu sempre esse 11 aqui é um gatilho, certo? Ele é um gatilho na parte de cima, porque ele tem stop na mínima dele, não tem? Tem. Então, na verdade, ele tinha antes do que? Deixa eu aumentar aqui. Antes de passar Aumenta mais o gráfico daí. o 25. Antes de passar o ventilador, isso, o 25 foi lá e estopou ele. É. A minha dúvida aí, só que aí ele não deixa de ser um pivôzinho para a esquerda. Por quê? Ele já foi um Kendall que teve stop na mínima. E ele tem uma relevância, porque ele formou um fundo. Assim como o 33 formou um fundo, assim como o 44 formou um fundo. E quando o meu Kendall, que está se formando aqui agora no gráfico atual, toca, não conseguiu ultrapassar regiões de fundo lá para a esquerda, é porque essa região significa algo no meu gráfico atual. Então, como ele deu algo lá numa região de fundo, pode acontecer ou um pullback ou uma reversão de movimento. Então ele é um ponto de parada porque ele foi um pivô. Foi um gatilho. Foi um gatilho. Foi um gatilho. Tá. Foi um gatilho. E aí, o que entra na nossa inclusão de previsão do próximo Kendall? Antes a gente só sabia que a obrigação do próximo Kendall era subir, romper ou renovar a máxima do 1. Agora a gente começa a prever que talvez ele possa não cumprir com a obrigação dele. Essa é a evolução que vocês precisam atingir. Certo? Certo. Quando ver o que o 2 vai fazer, a gente já sabe qual é a obrigação dele. E agora a gente já sabe que talvez ele possa não cumprir com essa obrigação. Tá bom assim o tamanho para vocês? Tá bom. Tá bom. Não cumpriu. E aí, por que ele não cumpriu? Vamos repetir para fixar na cabeça? Vamos. Porque ele chegou num ponto de parada, 2 pontos de parada que tinha sido um gatilho que agora virou Não, ele é um fundo, né? É. Um fundo que tem um fundo ali que nem a mínima do 1. Se ninguém renovar a mínima do 1, vai ser um fundo. E se lá daqui uma semana, 2 semanas, um gráfico vier de baixo e o Kendall não conseguir romper essa mínima, é porque essa mínima é relevante.
Sim. Não porque ela tem stop ou não tem mais stop, mas é porque ela tem um fundo ali, Sim. né? Isso. E aí esses topos, esses fundos, são pontos onde o gráfico pode sofrer essas reversões, né? Então, olha só, além da gente saber agora a obrigação do candle, a gente já começa a prever quando ele não vai cumprir com a obrigação dele. E esse é o X da questão no nosso operacional. A gente saber quando provavelmente ele não vai cumprir. A gente tem como ter certeza? Nunca. Mas a gente tem como ter a quase certeza de que ele não vai fazer tal movimento. E aí a gente não se arrisca nesse momento. Né? Porque vai ter momentos em que a gente vai conseguir se arriscar porque a gente tem confluências a nosso favor. Certeza nunca a gente vai ter, mas confluência sim. E aí o que acontece agora? Olha só que bacana. Olha só, Kátia, para você que busca 5 pontinhos. Sim. Ele rompeu 50% do 1, não rompeu? Rompeu. E aí a gente tem a mínima do corpo, que é a abertura do candle 1, e tem até a mínima do pavio, não é? Sim. Aonde eu seguro isso? Se você quer vender, por exemplo, porque ele rompeu 50% do 1, eu vou até a mínima, até o pavio? Não, eu vou até onde foi o corpo dele. O corpo, mas garantido. Vamos a ideia? Da mínima do 2 até a mínima do corpo, até a abertura do candle 1, que é o corpo dele lá. 5 pontos. Olha aí, Kátia. É, beleza. A nossa meta tá na mão. Uhum. E isso é assertivo, Kátia? É muito assertivo. Por quê? Porque a gente já sabe que lá em cima ele bateu no pivô. Aqui embaixo ele já rompeu 50%. Se ele vai romper ou renovar essa mínima do 1, a gente não sabe. Mas que a chance dele ir até a mínima do corpo do 1 é quase 100%. Isso é assertivo. Por quê? É primeiros alvos. Ah, Tá bom? sim. Então vamos dizer que a gente posiciona essa linha amarela um pouquinho para cima aí da mínima do corpo do 1. Ideia, coloca aí a linha amarela. Essa aqui? É, um pouquinho para cima. Vamos dizer que é a nossa ordem. Aí. E a que está em cima posiciona abaixo da mínima do 2. Que seria a nossa entrada. Né? Porque o 3 ia abrir. Na teoria, ele ia testar para cima, para ele voltar e levar a gente, certo, cara? Certo, certíssimo. Pronto. Era isso aí que ia para nossa ordem, ó. Aqui, ó, eu acho que ia ficar com um pouco menos que 5. Não, tudo bem, tudo bem. Não, tudo bem. Mas aí olha o tamanho desse stop. Tá longo, não tá? Tá. Eu não vou tomar esse stop longo? Não. Se eu esperei o candle testar para cima, provavelmente quando ele voltar, ele vai me levar. Por isso que é essencial aguardar o teste e não bater a mercado. Certo, entendi. Vamos lá, Déia, mostra o 3 aí. Qual que é a obrigação do 3? Rompeu, renovar a mínima do 2. Exato. E pelo scalp e até a mínima do 1. Isso. Só que aí, será que o 3 sozinho consegue? Talvez ele precise de ajuda dos amigos que ainda vão vir. Certo? Certo. Vamos ver como é que vai sair. Tem como. Olha aí, devagarinho, gente. Tá aí. Eu já estou feliz e alegre porque 4 pontos eu botei no bolso. Se eu estou com 2 contratos, já deu 8, né, Kátia? É. Se eu estou com 3, já tenho 12 pontos. Se eu tenho 10, eu já tenho 40 pontos. Sim, sim. Não preciso nem entrar de novo. Certo? Certo. É uma só. Aí ele deixou uma obrigação pro próximo, certo, Déia? Certo. Rompeu, renovar a mínima do 3. Se for completar 100% o scalp, romper e renovar a mínima do 1. Certo? Só que a gente
gente não vende na extremidade, a gente não faz scalp na Tá, extremidade. para aí que agora eu não peguei. Por que agora ele tem a obrigação de romper ou renovar a mínima do 1? Porque o 2, ele rompeu 50% do 1, rompeu para baixo? Rompeu. Se ele rompeu 50% do 1, vai buscar a mínima do 1. Sim. Não no próximo candle, talvez ele precise de mais candles para ir até a mínima do 1. Ah, tá. Então não quer dizer que seja obrigatoriamente Só no próximo. que, às vezes, isso não acontece. Por quê? Porque quem está posicionado aí são compradores na mínima do 1. E às vezes eles empurram o preço para cima, não deixando o candle chegar lá na mínima. Mas o gráfico tem o dever de ir na mínima do 1 agora. Se ele vai conseguir ir ou não, a gente não tem como saber 100%. Mas o que está desenhado é que o 4 vai. É o desenho. Eu vou vender aí só porque está desenhado? Não vou vender. Por quê? Porque eu não vendo fundo. Eu não compro topo. Tá bom? Tá bom. Foi. Foi, mas olha o que os compradores fizeram com o 4. Tacaram-lhe pau. Jogaram ele pra cima, não jogaram? Jogaram, vá. E é um dojizinho que não deixa obrigação pro 5. Mas ele tem uma tendência de alta, não tem? Tem. E ele invadiu a mínima do 3, não invadiu? Sim. Se ele invadiu a mínima do 3, ele vai buscar qual região do 3? 50%. Exato. Quantos pontos dá da máxima do 4 até os 50%? Isso, é aí mesmo, porque é mais para baixo um pouquinho, porque é onde o outro vai abrir, é lá no tracinho. Vamos tracinho, né? Vamos dizer que dá 3 pontos. Ah, sim, tá. Ixi. Agora tem um detalhe, viu? Só colocar em cima que dá pra saber. Vamos ver onde está os 50% dessa Fibonacci? Bate 5 Pra pontos. gente pegar esse scalp. Porque se os 50% tiver no meio disso aí, não tem como fazer, certo? Ah, certo. Pelo olho tá acima, os 50%. Tá Olha só. acima. Aí, quando acontece isso, Dá pra pegar, né, Cíntia? a certeza só aumenta. Por quê? Eu já tenho algo no 50% do meu candle, não tenho? Do meu candle 3. Sim. E os 50% da FIB tá lá. É uma confluência mais para me ajudar a pegar esse scalp. Certo. Ajuda a ter mais certeza na minha entrada. Ajuda a ter mais confiança no que eu estou fazendo. Eu só preciso esperar o candle 5 testar para baixo e me levar para cima. Se ele não testar, eu não clico. Coloca agora essa linha amarela aí de baixo, um pouco para cima do tracinho do quadro. Que seria a nossa entrada. Se o 5 abrir testando para baixo, né? E outro a 50%. outra lá para baixo dos 50% do 3. Para baixo. Aí seria isso aí nossa ordem, ó. Pegou. Vá. Pagaria, não pagaria? Bem bonito. Bem pago. E aí ele deixa um presentão para nós, viu? Porque ele rompeu agora o 50%. Dele mesmo. Primeira coisa. Dele mesmo. Ele mesmo o alvo. Por quê? Porque o próximo, ele não tem obrigação de ir na máxima dele, o 5? Sim. Então é nosso scalp é ele. Eu vou Uhum. até a máxima do pavio, dá pra ir. Por quê? Porque ainda não tá no topo. Porque o topo é onde? É a máxima do 1. Exatamente isso, Béia. Dá mais quantos pontinhos aí, Béia? Vamos ver. Olha só, Kátia. A gente tá na terceira operação, tá, Estão Kátia? enchendo o bolso as duas. É. 4. Mais 4 pontos, Kátia. A gente já tá com 16 pontinhos já. É, eu tô sorrindo de orelha a orelha. Quer dizer, né? Ainda não deu clique aí. Vamos ver agora. Agora deu um susto, hein? Olha a gente comemorando antes da hora, Kátia. Mas olha só.
Mas olha, esse pavio quer dizer que tem força agora para subir, continuar subindo, né? Exatamente. A busca de liquidez que ele fez no 5 só dá mais certeza. Por quê? A gente só foi pega pelo 6 quando ele testou para baixo e quando ele voltou. Agora, o que acontece? O 7 vai testar e vai subir, porque a obrigação dele é essa. Nossa. E ainda estocou a máxima. Estocou a máxima sem romper. E aí, ó, depois dessa, Kátia, era fechar o computador e tchau, obrigado. Sem dúvida. Você vê, ó, quando a gente domina a leitura de candle a candle, não precisa de muito. Não precisa de muito. Aquelas enrolação de preço médio, de não sei o quê. É perfil. É perfil, né? Tem gente que não consegue fazer scalp, gente. Tem gente que se treme inteiro se tá fazendo scalp. Mas segura a operação no ponto sem se tremer nada. Entende como é que é? O Glauco não consegue fazer scalp, mas ele segura a operação o dia inteiro. Se deixar. É o perfil dele, é o que ele gosta. E não tem certo ou errado. Eu vou colocar no bolso. O meu perfil é scalp. O da Kátia eu já tô vendo que é scalp. O meu acho que é scalp também. Fernando Moraes a gente estudou junto a vida toda, desde o início. E a gente tem perfis completamente diferentes. Ele gosta de alongar e fazer médio pra frente. Não. Eu gosto de fazer scalp. E se eu tiver que alongar, é fazendo scalp também. Não consigo me imaginar fazendo de outro jeito, porque o meu perfil é o nosso DNA, não tem como mudar isso. É o setor que você diz aqui, eu tô em casa. Aqui eu sei o que eu tô fazendo. Certo? Certo. É onde fica a segurança. O 7, ele renovou a máxima do 1, mas ele não rompeu o 1. Ele rompeu o que anterior, mas ele não rompeu o 1. E aí ele deu algo no mesmo pivô lá atrás, não deu? Lá onde o candle 1 deu algo, o 7 deu algo no mesmo lugar. Ele corpinho do 7, onde parou. Coloca a linha no corpinho do 7, para você ver como ele deu algo no mesmo pivô. Ah, sim, corpinho deu. Não foi? Foi. Porque não rompeu o pivô. E lá no candle 1, quando ele não rompeu o pivô, o que o 2 fez? Desceu. Voltou. Aí o gráfico já está mostrando pra gente o que provavelmente vai acontecer no 8. Porque quando o 1 deu algo no pivô, o 2 desceu. O 7 deu algo no mesmo pivô. Certo. Será que o 8 também vai descer igualzinho fez o 2? Isso é contexto. É eu pegar a informação que eu já tenho no gráfico e utilizar para o próprio gráfico. Apesar da obrigação dele se renovar, romper ou renovar a máxima, ele está no mesmo ponto. O 2 tinha, o 2 também não tinha essa obrigação? Sim, é a mesma coisa, né? Exato, é aí que entra a nossa evolução. Lembra quando eu comecei a aula falando? Sim, que agora a gente tem que ver. A gente já começa a prever quando o candle não vai cumprir com a obrigação dele. E aí a gente passa a errar bem menos. Porque se eu entender que a chance do 8 é grande dele não romper e não renovar essa máxima, eu não vou clicar para comprar. E pasmem, muita gente clica aí para comprar. Muita gente. Mas nós, no nosso operacional, nós não temos essa fraqueza no operacional. Esse é o nosso lado forte. Por quê? O nosso candle a candle, ele nos ensina a prever o movimento do próximo. E o que a gente aprende? A entender um contexto. E o que o candle 1 e o candle 2 mostrou para nós? Que quando o candle 1 deu algo naquele pivô, o 2 não conseguiu subir. O 7 está dando algo no mesmo pivô. Será que o 8 vai conseguir subir? Entendeu? Tá, Cíntia, só uma pergunta. Quando dá alvo, aí tu fala, é com o corpo ou é com o pavio? Quando dá alvo é porque o corpo
do candle 7 não entrou no pavio do pivô. Por isso que eu falo, coloca uma linha no corpo do 7. Vou subir com essa aqui, ó. Bem no corpinho. Vê se ele entrou para dentro do pavio do pivô. O corpinho entrou para dentro do pavio do 11. Isso, vê se entrou. Entrou. Deixa eu ver. Eu não tô vendo. Eu não posso mover, né? Não, agora eu tô vendo. Aí a gente cai naquela lá. Você viu como entrou só um pouquinho? Sim. Todo rompimento não é falso? 80% dos rompimentos não são falsos? Sim. Ele rompeu aquele pivô, mas foi bem pouquinho. Só um pouquinho. Pode ser rompimento falso. Entendi. E aí, olha só. Por que a gente tem que suspeitar desse rompimento falso? Porque ele não rompeu a máxima do dia. Ele rompeu só um tiquinho o pivô. Sim. Mas não rompeu a máxima do dia. Tá. Tudo isso a gente precisa levar em consideração quando a gente está montando o contexto. Certo. A história do gráfico na nossa cabeça. Eu não confio que o 8 vai conseguir fazer essa subida. Por quê? Porque ele não rompeu a máxima do dia. Ele tinha tudo para romper o máximo. Muito discretamente, só um pouquinho. Sim, sim. Mas eu vou analisar então sempre com o corpo. Se o corpo tiver uma coisa que precisa do VAR, daí é sinal que pode ser falso. Isso, exatamente. É tá. Esse o esquema. Vamos ver o 8. Olha como fica difícil. Olha como para cima do corpo do 7 está difícil passar. E aí, para dentro a gente já consegue fazer operação, não consegue? Sim. E aí a gente tem a fibra agora nova, que é a mínima do 4, máxima do 7. Isso. Aí olha só. A gente tem o candle 8, que rompeu o candle 7, 50% do candle 7 para baixo, foi? O candle 8 rompeu um pouquinho do 50% do 7 para baixo, certo? E aí ele tem um pavio também. Que a obrigação do 9 é romper ou renovar esse pavio do 8. Certo. Quantos pontos tem do corpinho do 8 até o final do pavio do 8? Que é o nosso scalp. Esse conseguiu enxergar, né, Kátia? Sim. 3,60. Se é 2 contratinhos, já vai 7 pontos aí, certo? Certo. 7,2 pontos. Será que o 9 paga? E olha que bacana. A gente vai parar exatamente na distorção do 6. O candle 9 ultrapassou 50%. E aí, gente, olha só. Só tem uma coisa que segura esse preço agora. É a máxima do candle 4. 4. Porque ele tem o endereço certo. Se ele não está conseguindo romper máxima, ele vai fazer o quê? Romper mínima. Ou tentar, pelo menos. Ou seja, eu tenho um scalp até a mínima do 6, porque o candle 9 rompeu 50% do 6, não rompeu? Rompeu. Se eu tenho um scalp até a mínima do 6, mas a máxima do 4 está um pouquinho para cima, e ele é um gatilho, a máxima do 4, até onde eu vou? Teria que... Isso, até aí. Só que eu também sei que se o gráfico não rompe máxima, ele vai tentar romper mínima. Então eu posso tentar ir até a mínima do dia, mas como eu vou fazer isso? Eu bato uma parcial na máxima do 4, bato essa parcial, protejo minha operação, coloco o meu take descoladinho aqui da mínima do 4, para ver se o preço vai lá. Se o preço pagou minha parcial
e não deu continuidade, eu protegi. Vai me tirar no zero, certo? Não Certo. como stop. Certo. Então vou botar Se aqui. continuar, é take na mínima do dia descolado para dentro. Aqui a parcial. Isso. E aqui a... Eita! Ele tá com imã, não tá? Pronto. Pronto, é isso aí. Porque a único impasse que eu tenho é a máxima do 4. Se romper a máxima do 4, obrigatoriamente, é inevitável, ele precisa romper a